Muito obrigado por essa honra de me apresentar aqui, né? O meu nome completo é Hildo Honório do Couto, sou nascido, não é nem em Major Porto, ou ex-Capelinha do Chumbo, mas em uma fazenda próxima, chamada Capivarinha do Chumbo, e terminei o meu ensino básico aqui em Patos, e sou muito ligado à minha terra, eu sempre fui muito ligado à terra, tanto que na minha pesquisa, volta e meia, eu estou citando coisas da minha região, aqui da região de Patos, da região de, sobretudo, Major Porto. E depois já morei também em Londrina, onde eu comecei minha carreira universitária, depois o UNB, e atualmente estou morando em Goiânia. Então é isso, e, enfim, todo lado que eu vou, eu estou sempre com Capelinha do Chumbo, Major Porto, Patos de Minas na mente. Como eu já adiantei, eu comecei minha carreira acadêmica em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina. E nessa época, em 1974, eu fui lá em Major Porto, que o nome tinha recentemente mudado para Major Porto, porque quando eu morava lá era Capelinha do Chumbo. E de Londrina eu fui para a Alemanha fazer o doutorado, voltei, fiquei um ano só em Londrina e fui para a UNB. E fiquei lá até me aposentar, depois fiz concurso para professor titular, depois passei para... Enfim, tive tudo que um professor gosta de ter na Universidade de Brasília. E terminando com o título de professor emérito, em 2017. E essa é a minha carreira, né? De vez em quando participo de algum evento pelo mundo, né? No Brasil, no mundo. Trabalho com a disciplina dentro da linguística, que nós chamamos de ecolinguística, né? Que enfatiza muito essa relação nossa com o mundo, né? Porque a gente sabe hoje que a nossa maneira de falar do mundo, de certo modo, direciona o modo de tratarmos o mundo, né? E a questão da devastação do mundo não é questão de ecochatos, não, é uma questão séria, né? Hoje você tem já enchentes devastadoras, incêndios, furacões, enfim, está havendo uma mudança climática muito drástica. E nós achamos que nós, linguistas, também podemos contribuir com isso, no sentido de conscientizar as pessoas, no sentido de que elas não estão na natureza, elas são natureza, são parte da natureza. E se a natureza morrer, nós morremos com ela. Olha, dessa vez eu vim acompanhando minha mulher, que ela está desenvolvendo uma pesquisa sobre a linguagem lá da região, a linguagem rural, né, da região do Major Porto. Ela está dando continuidade, porque aquilo que eu coloquei no livro são pesquisas antigas, que eu fiz na década de 70, 80, e ela agora está levando avante essa pesquisa e entrando em mais detalhes sobre a linguagem local lá. Então estou acompanhando ela, que vai entrevistar algumas pessoas lá, e enfim, e aproveitei a oportunidade para rever a minha terra, né, porque certa feita um psicanalista, eu só fui na primeira reunião, no primeiro encontro do psicanalista, mas nesse primeiro encontro ele disse para mim, falou, olha, você saiu da roça, mas a roça não saiu de você. Eu sou muito ligado às origens, né? Eu tenho assim uma ligação, que eu diria, umbilical, né, com as minhas origens, e tenho muito orgulho disso. Tanto que a cultura rural, de modo geral, às vezes até me emociona, né? Eu costumo dizer que eu gosto de muitas coisas que são consideradas cafonas, né, pela elite pedante às vezes, né? Mas eu sou muito ligado à cultura rural. Por exemplo, certa feita eu ouvi uma folia de reis, acho que até foi daqui. Eu chorei quando eu ouvi a folia de reis, porque eu já participei de a folia de reis lá em Capelinha do Chumbo. Eu tocava um cavaquinho, né? Acompanhei o pessoal durante uma semana, percorrendo as casas e cantando e arrecadando dinheiro para a festa final. Então, quando eu ouço uma folia de reis, em geral me emociona.
Em termos assim físicos mudou drasticamente, porque uma das coisas que mais me chamavam a atenção é a poeira que tinha lá na rua, que era uma poeira fina e a gente quando pisava, o pé inclusive afundava na poeira. E eu vivia lá rolando, né, com a molecada na poeira lá. E no meu livro Ecolinguística, aquele de capa verde, até tem um poema, né, eu me meti a escrever aquilo que eu ousei chamar de poema, em que eu falava disso, né, que rolava na poeira lá com os amigos, e enfim. E hoje não, hoje está asfaltado, né, pelo menos ali no centro, né, e as ruas imediatas ao centro, e está até um pouco arborizado também, né? Então, em termos o aspecto físico da cidade mudou muita coisa. E as pessoas, né, que as pessoas que eu conhecia, praticamente não tem nenhuma mais lá, né? A não ser... Não tem mais. Praticamente não tem não, porque eu saí de lá, como você disse, foi em 1957, na verdade, que eu saí de lá. Sim. Eu não posso dizer, falar com certeza sobre o que acontece hoje na zona rural lá, porque eu sei que os meios de comunicação de massa, né, televisão e até celular, a maioria dos fazendeiros lá deve ter celular hoje, portanto estão conectados com o mundo como nós, mas pelo menos na nossa época, uma diferença drástica que havia do comportamento rural com o comportamento urbano é que um documento, a palavra de uma pessoa lá valia mais do que um documento escrito na cidade. Eu me lembro claramente, eu era menino, devia ter uns 8 anos, 7, 8 anos, lá na cozinha da nossa casa, um parente nosso vendeu um gado para uma pessoa que não era parente. E a pessoa pagou ali na hora. Mas ele brincou assim, e se eu disser que você não me pagou e não deixar você pegar o gado lá? Ele falou assim, eu te mato. E os dois deram uma risada e se abraçaram, quer dizer. Isso é para mostrar que lá a palavra é documento, era documento, né? Nem passa pela cabeça da pessoa, ou não passava, não cumprir a palavra dada. Isso me marcou muito. Olha, eu acho que muita coisa está mudando, sim. Inclusive em relação à minha pesquisa feita lá na ex-Capelinha do Chumbo, em 1974, muita coisa que eu registrei na época, eu notei que parece que não está sendo usada mais. Quer dizer, muitas palavras que se usava lá na época que hoje as pessoas não usam mais. Por exemplo, uma coisa que eu, quando era menino, eu me lembro, a gente não usava a palavra último, a gente usava a palavra derradeiro, não é? Lá a gente praticamente não conhecia a palavra último, era derradeiro. Mas hoje parece que já estão usando, né? E a expressão a gente também não era muito usada, a gente falava nós vai, nós quer, etc, etc. O agente acho que está entrando agora. Então muita coisa em termos de linguagem está mudando, em termos de comportamento também, não é? Porque a urbanização tende a levar a vida no sentido de uma americanização, né, da vida no mundo, essa padronização. Na verdade, praticamente uma americanização da vida. Tudo que vem dos Estados Unidos é tido como melhor, né? Tanto que, às vezes, até uma coisa comum na língua portuguesa, a gente de repente usa uma palavra inglesa. A pessoa fala assim, em vez de dar um tempo, fala downtime, né? Quer dizer, existe essa mania, essa americanomania, né? De ficar usando expressões inglesas, né? Talvez por pernosticismo, não sei, mas isso mostra a força da cultura americana no mundo hoje, que está provocando muita mudança sim, em todo sentido, na linguagem, no comportamento, enfim, em termos de fidelidade, em termos de sexualidade, né? Aí já é uma área assim, já mais complicada, né? Hoje não se pode mais falar em sexo, né? Hoje é gênero, né? E assim vai. E é uma área que eu até prefiro não entrar porque é um vespeiro muito sério.
Como eu disse, eu iniciei a pesquisa lá em 1974. Então, muita coisa que está no livro, o nome do livro completo é bem longo, né? A linguagem rural da região de Major Porto, Minas Gerais, uma visão linguística ecossistêmica. Essa visão aí é a teoria com a qual eu trabalho hoje. Mas a gente trabalha basicamente com as palavras, com o léxico, o nome que as pessoas dão àquilo com que elas convivem e de que elas falam, né? E isso são as palavras, são o léxico, né? O nome que se dá para aquele espigão ali ao lado, para aquela árvore que está ali, né? Para aquela nascente de água que está ali, tudo tem um nome, né? Para quem é de fora, isso não tem a menor importância, mas para quem é dali, aquilo é fundamental, né? Porque, por exemplo, numa fazenda, se um arrês, né? Eu não sei se esse termo ainda é usado, né? Some, desaparece, tem que dizer, olha, está lá para o lado do fulano de tal, está lá para o lado da fonte tal, né? Lá a gente tinha um canavial que a gente chamava de ascana, podia estar lá para o lado das canas, né? Podia estar para o lado da cacimba, podia estar para o lado da fazenda do Quinca, né? E assim vai. Então tem que dar nome para se orientar espacialmente. E nome das plantas, dos animais, né? Porque tudo fazem parte, né? E hoje existe até associações internacionais que tratam desse assunto, né? De como as comunidades nomeiam as coisas que fazem parte do entorno em que elas se encontram. Então foi basicamente isso que eu tentei, quer dizer, eu não entrei, por exemplo, na questão de como é que se faz a frase lá, como é que se faz a palavra, por exemplo, Pedro, Pedrinho, Pedroso, essa parte de morfologia, isso aí eu não entrei não. Foi mais na parte de que nome dão as coisas que estão lá no entorno delas. A área acadêmica da pesquisa sobre a linguagem, acho que começou quando eu estudava aqui na Escola Normal Oficial de Patos de Minas. Eu comprei numa livraria que tinha aqui abaixo da igreja, eu não me lembro mais, uma livraria antiga que tinha ali, eu comprei um dicionário de tupi, português e um dicionário de português tupi. E com isso eu me metia a entender um pouquinho da língua tupi, já naquela época, moleque. E, enfim, cheguei a tentar compor alguma coisa na língua tupi, etc, etc. E o que mais? Olha a petulância do jovem. Eu criei uma escrita paralela ao nosso alfabeto. Quer dizer, para cada letra eu criei um símbolo diferente. De maneira que eu podia escrever um texto inteirinho que ninguém conseguia ler nada. Quer dizer, para o A era só um tracinho, para o B 2 tracinhos, para o C não sei o quê. E com isso eu escrevia qualquer coisa com essa nova escrita e ninguém... Isso vai mostrar meu interesse pela linguagem, quer dizer, desde que eu era moleque, né? E a Alemanha, eu sempre admirei muito a Alemanha. E na época eu era assim, meio metido a esquerdista, né? E tinha aquela rixa do esquerdismo da época, né, contra o americano, né, o imperialismo americano. Eu fui nessa onda, falei, não quero ir para os Estados Unidos não, eu quero ir para a Alemanha, né, que é um país adiantado também, e que sofreu com a guerra, né, ou provocou a guerra, mas hoje está pagando caro por essa guerra, e é um país primeiro mundo, um país primeiríssimo mundo. Aí eu fui para lá, e fui estudar a fonologia, que é a base, né, você, por exemplo, a primeira coisa que você tem que saber de uma língua, se você for para uma tribo indígena, a primeira coisa que você tem contato vai ser com o som. Você primeiro ouve o som, né? Aí depois você vai ver o que aquele som significa, como é que ele constrói uma frase, etc, etc. Então, a fonologia é a base de tudo. E por isso eu comecei por ela. E pelo fato de eu ter me interessado pelo tupi já moleque, eu acabei fazendo a minha tese sobre o Guarani paraguaio, que é uma língua tão parecida com o tupi, assim como o português e espanhol, né? Tanto que quando eu cheguei lá no Paraguai para fazer minhas pesquisas sobre o Guarani, quando eu ia perguntar uma coisa, eu falava, não vai me dizer que isso aqui é assim, e era, quer dizer, aquilo que eu já sabia do tupi, no Guarani era exatamente igual, e pouca coisa diferente. Então foi isso, quer dizer, a minha preocupação com a linguagem desde moleque, e um pouco da minha rejeição ao imperialismo americano, né, que os esquerdistas da época, né,
tinham na cabeça. E, enfim, eu acho que é isso que me levou para a Alemanha e não me arrependo. Foi uma fase muito rica e, apesar de muito sofrida, porque, quer queiramos, quer não, o europeu em geral, não é só o alemão, não. Eu acho que os germânicos mais ainda, mas eles são muito xenófobos. Eles não gostam muito de estrangeiro, não. E principalmente as pessoas mais simples na rua. Na academia tudo bem, a gente convivia numa boa, mas na rua às vezes a gente pode ter problema. Uma pessoa dirigir a palavra de maneira ríspida ou até ofender, né? Mas eu gostei muito da Alemanha e continuo admirando a Alemanha como um país assim de primeiro mundo e uma cultura muito grande, filosofia, né? Hoje quem quiser estudar filosofia tem que saber alemão, porque estudar filosofia sem alemão é muito complicado, porque os grandes filósofos do século XIX, século XVII, XVIII, XIX, começo do XX, é quase tudo alemão, não é? E também na ciência em geral, né? Foi por isso que eu fui para lá. De novo tem a ver com a minha preocupação na época, com o meu esquerdismo, né? Hoje, é claro, eu acho que isso está tudo ultrapassado. Eu quis ir para a Guiné-Bissau, que era um país africano, pobre, que estava tentando se fazer dentro do socialismo. Então eu fui lá por isso, dentro do socialismo. Só que quando eu cheguei lá, e lá falam a língua crioula, que é o crioulo português, sobre o qual eu estudei durante uns 20 e tantos anos. Tem um livro chamado O Crioulo Português da Guiné-Bissau, em português, mas publicado na Alemanha. Dirigi uma revista chamada Papiá durante 20 anos também. Hoje ela está na USP com o mesmo nome, está com a nota máxima lá no Qualis da CAPES. E, enfim, frequentei muitos congressos nacionais e internacionais. Eu promovi congressos aqui no Brasil sobre a área de crioulos. Por quê? Porque é uma situação muito interessante, porque a língua crioula é uma língua que resultou do contato de um povo colonizador com povos colonizados. E dali surge uma língua média, tendo por base a língua do colonizador. E isso me interessou muito. E não só na Guiné-Bissau, mas também em Cabo Verde. Enfim, hoje não, desde aquela época tem línguas crioulas de origem portuguesa, espanhola, inglesa, francesa, tem muitos. O Haiti, por exemplo, é o país de língua crioula mais populoso do mundo, né? A Guiana Francesa, aqui no norte do Brasil, vizinho do Amapá, né? é um crioulo francês, né? Enfim, é uma situação muito interessante essa, que é uma língua que resulta do contato de povos que falam línguas diferentes, mas tem que encontrar alguma maneira de algum denominador comum. E esse denominador comum, em geral, são os subordinados tentando se aproximar do patrão. Em geral, é assim a situação. E foi por isso que eu me interessei pelas línguas crioulas. Eu dirigi a revista e ministrei aula, orientei dissertações de mestrado, tese de doutorado na UNB sobre o assunto. Mas hoje eu estou mais envolvido com a questão do meio ambiente, que tem a ver com a minha origem, né, com o meu telurismo, né, com a minha ligação umbilical com a zona rural. Hoje a minha paixão é a ecolinguística. Eu continuo fazendo linguística, mas aliando com a preocupação com a natureza, né? Eu me considero parte da natureza, eu não estou na natureza, eu sou natureza. Patos representa a minha origem, né? Porque eu vivi na zona rural, na fazenda, até 17 anos. E eu vim para aqui com 17 anos, para Patos, com 17 anos. Então foi a minha primeira experiência com o mundo urbano, foi aqui em Patos. E aí, estudando na escola normal, tal, tinham muitos colegas, e eu era assim, muito alienado, né? Como todo moleque, estava mais preocupado com se divertir, com bagunça, com conversa, com festa. Mas eu levava a sério o estudo. Eu tinha, assim, por exemplo, 2 horas para estudar,
e naquelas 2 horas era sagrada, não tinha brincadeira não. Eu ia estudar, só depois daquilo que a gente saía para a rua para brincar e fazer farra. Enfim, mas Patos de Minas é, digamos assim, parte da minha história, da minha vida e tenho muito amor à cidade. Enfim, ela não repetindo o que já ouvi uma vez, eu saí da roça, mas a roça não saiu de mim, e eu acrescentaria, eu saí de Patos, mas Patos não saiu de mim. Eu continuo sendo a minha cidade de origem, né? Eu lembro da rádio com o locutor, acho que era Edson, tinha um cinema ali na Major Gotti também, que a gente sempre frequentava, enfim, é a minha origem, Patos é a minha origem. Tenho muito carinho pela cidade e sempre volto aqui, sempre que eu posso.